Dando continuidade ao preenchimento, eu tenho as seguintes colunas. Coluna A contendo os produtos em que eu tenho na papelaria. Coluna B tendo a quantidade, no qual vamos fazer a inserção das quantidades agora. Então, para caderno eu tenho 500 unidades, fichário 400, apontador 147, borracha eu tenho 30, estojo eu tenho 16, tesouro eu tenho 38 e agenda eu tenho 19. Bom, na coluna C, nós faremos aqui também a inserção de uma outra informação chamada valor unitário. E é interessante que eu vou ter outras informações que também ficarão aqui destacadas na mesma hierarquia, ou seja, só mudando apenas as colunas, porém mantendo-se as mesmas linhas. E aí é interessante ressaltar. Anteriormente, vimos que quando quisermos mudar as células mantendo a mesma coluna, ou seja, passar de célula em célula para baixo, nós pressionamos o Enter. No caso agora, a necessidade é de passar as células para o lado, de uma em uma para frente. Então, ao invés de eu utilizar a tecla Enter ou utilizar o mouse, eu utilizo a tecla Tab. A tecla Tab é uma tecla localizada ao lado esquerdo da letra Q no teclado. Então, eu pressiono a Tab, automaticamente mantém-se a linha, porém muda-se a coluna. E aí eu vou digitar aqui subtotal, Tab mais uma vez, digitar desconto, Tab mais uma vez, digitar valor final. Bom, novamente vemos que algumas informações elas ficaram desajustadas, então eu posso novamente fazer a formatação modificando, né, aumentando ali a minha coluna. Então, entre a coluna C e D, eu dou 2 cliques, o valor unitário já fica por completo. E valor final também aqui, transpassou um pouquinho a letra L. Beleza, note que acima de produto existem duas linhas que eu deixei em branco. Essas duas linhas nós também vamos fazer o preenchimento. A primeira linha, a célula A1, ela será uma linha necessária para a gente colocar o nome da nossa papelaria. Simplesmente para a gente fazer uma identificação fictícia, tá? Não que isso tenha necessidade no dia a dia, mas é interessante a gente colocar informações para a gente saber do que realmente se trata. Ou seja, eu estou criando uma tabela com informações voltadas a uma papelaria. Porém, eu não sei especificamente sobre qual papelaria. Uma papelaria propriamente minha, uma papelaria de terceiro, uma papelaria da empresa, uma papelaria do meu tio, de quem é a papelaria. Então, um nome justamente para a gente fazer essa identificação. Eu vou colocar aqui que a papelaria chama-se Ávila. Então, eu tenho a papelaria Ávila. E abaixo eu vou colocar aqui uma informação que será a seguinte: desconto em uma célula, 10% em uma outra célula. Bacana? Bom, quais serão as informações necessárias agora? É, fizemos o preenchimento dos produtos, da quantidade, temos aqui os valores unitários. Bom, o que é o valor unitário? O valor unitário, ele é o valor de quanto custa cada produto. Então, por exemplo, eu tenho 500 cadernos. Quanto custa cada caderno? Vai ser mais ou menos isso. Nesse caso, eu vou colocar que o caderno ele custa R$ 20. O fichário custa 38. O apontador custa 2,50. A borracha, ela custa 80 centavos. Estojo custa 5,55. A tesoura custa R$ 2. E a agenda custa R$ 10. Bom, observa o seguinte. Para algumas informações, conforme eu fui digitando, eu acrescentei vírgula 00. As informações dentro do Excel, geralmente quando possuem vírgulas e o zero após, são considerados números inteiros. Então, ao invés de ele deixar visível, ele automaticamente corta. Mas, tratando-se de valores, nós sabemos que são números em reais. Então, nós temos a necessidade de, por exemplo, toda vez ficar fazendo isso aqui, ó, RS, né, sinal de cifrão, R$ 4, por exemplo.
Imagina o trabalho de você fazer, de repente, sei lá, 1000 valores dentro de uma planilha. Toda vez você precisar colocar esse sinal de cifrão na frente. É um tanto complexo. Então, o Excel ele tem aqui algumas funcionalidades, e é até interessante a gente já passar a fazer essas visualizações de início, para que a partir das próximas aulas tenhamos o conceito de como funciona. Então, eu tenho, por exemplo, aqui valores. E eu queria fazer a visualização desses valores de forma de moeda, em forma de real. Eu tenho a possibilidade. Nas aulas anteriores, vimos que dentro da página inicial nós temos um grupo chamado número. Esse grupo ele é relacionado a formatações relacionadas a números. Então, pode observar aqui, ó, eu tenho um valor unitário de 20 e ele está falando que o meu número está de uma maneira geral, tá? De uma visibilidade geral. Se eu clicar nessa caixa de opções, eu vou ter aqui algumas opções de modificação. Então, eu tenho o formato de moeda, formato de contábil, por exemplo. Então, se eu automaticamente colocar o formato de moeda, ele automaticamente vai acrescentar a vírgula e os valores restantes, como também o sinal de cifrão na frente. Ah, Wesley, mas eu vou precisar ficar fazendo isso de um? Na verdade, não. Na verdade, se você selecionar todas as informações que você tem a necessidade da mudança, você consegue modificar de uma única vez. Então, automaticamente eu tenho todos os meus valores transformados em real com uma única formatação. Então, é aquilo que eu falei anteriormente. Primeiro, nós vamos fazer todo o preenchimento de todas as informações necessárias e após, somente após, faremos as formatações de acordo com a necessidade de cada uma das colunas, de cada uma das informações. Assim, nós economizamos tempo, assim, nós fazemos uma única formatação para todo o processo de uma vez só.